Olá, Fala, meus amigos. Fala aí, grande. tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e aí? Graças a Deus. Ó, tô saindo do clube agora, hein, para não dizer que não participo. Valeu, isso é bom. Isso mesmo, isso Tá mesmo. tranquilo, tá tranquilo para fazer a live aí, Tá doutor tudo... Daniel? Não, tá tudo certo. Graças a Deus, tá tudo bem. Então tá bom. Já disparei as mensagens aqui, aí o pessoal já vai entrando. Lógico. Demora um pouquinho, agora com vocês ao vivo também vai mexendo na rede de vocês, então a gente já vai começar. Lógico, tranquilo. Maravilha. Enquanto isso, é corredor também, doutor? Gosta de correr? Então, na verdade, correr, cara, eu corria, mas depois que eu comecei a jogar tênis, e aí eu comecei a fazer tênis, eu saí da quadra rápida. Na verdade, eu saí da quadra de saibro para rápida. Eu tive 2 lesões de menisco que hoje me atrapalham a correr muito, sabe? Se eu corro normal, 7, 8 quilômetros, não consigo hoje passar muito disso, sabe? A sua história é parecida com a do doutor Júlio, então. Exatamente. É difícil, viu? Eu joguei tênis 40 anos, né? Olha só. Pois é, pois E é. aí detonou meu joelho também. Né? Mas Aí. o meu negócio foi sair do saibro para rápida, sabia? Ah, tá. Rápida é pior, né? Porque o Ah, é muito mais cyber, duro, o impacto é bem menor, né? exige uma agilidade muito maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. É. Ó, tô vendo Muito aqui, ó, que bem. até na turma que a gente já tá aqui, ó, tem o Igor, um parceiraço meu, corredor, que joga tênis também. Já bati muito nele, viu? Ah, Muito é? no Igor. Ele vai ficar bravo comigo, porque na verdade é mentira. Ele ganha de mim fácil. Muito bem. Acho que agora a gente já está pronto para começar. Ó. Já foi chegando mais gente na live e o pessoal vai chegando. Antes de apresentar os nossos convidados aqui, então só reforçar os desafios das montanhas vulcânicas, além de provas, né, a gente sabe que as provas que a gente organiza, os eventos que a gente organiza são uma jornada em si, uma jornada de desafio. E a gente tem procurado não entender essa jornada somente na inscrição, no evento. A gente quer estar sempre com os nossos atletas perto, gerando conteúdo de qualidade, fazendo parte de todo esse processo de preparação, de chegada na nossa prova, de pós-prova, enfim, sempre gerando conteúdo de qualidade. E hoje está aqui mais uma vez a prova. Dr. Júlio, que é o nosso médico oficial, e o Dr. Daniel, com uma vastíssima experiência para compartilhar conosco, 2 profissionais de alto gabarito. Então, vai ser um papo muito bom. Como que vai funcionar? Eu vou apresentar cada um, e aí tem uma pergunta inicial de entender por que vocês escolheram, né, a ortopedia e seguir esse caminho, né, de carreira. E aí depois a gente vai variando aqui algumas questões, tá? Mas fiquem bem à vontade para Beleza. complementar, para fazer aí um adendo ao outro, vocês que mandam aqui. Eu vou só tentar facilitar o processo como um todo, tá? E aí, se chegarem perguntas também, eu já tenho várias perguntas que a gente levantou, e se chegarem novas perguntas, a gente está aqui mexendo. Tá bom? Vou começar com o Dr. Daniel. Pode ser, Dr. Júlio? Opa, é o nosso convidado especial, com certeza. Aqui, agradeço demais, na verdade. Hoje aqui eu tô com um grande amigo, né? Acho que o Júlio, nós temos aí quase 12 anos aí de militância, vamos dizer assim, juntos na ortopedia do pé e tornozelo, fazendo eventos, criando congresso, Sem dúvida. distribuindo conhecimento. E o Júlio como nosso grande anfitrião aí em Poços, né? Talvez um dos nossos melhores e mais brilhantes eventos sempre tenha acontecido com as mãos dele. Então isso para mim hoje é um prazer estar aqui com vocês. Show demais. E é super bacana, né? Hoje nós temos um fisioterapeuta da seleção brasileira com a gente e ainda Dr. Caio Neri, não sei se você viu aí, Júlio. Tá aqui Não vi. Também. Ah, que legal. O Dr. Caio tá aí. Nosso assim, professor, né? Nossa muito bom. Senhora, né? Acho que são duas das pessoas hoje que eu tenho uma admiração profunda. Caio é talvez
minha família, e o Charlinho, talvez um dos meus mentores no futebol, no exercício. O Charlinho hoje está com a seleção brasileira na final, então está aqui com a gente vendo. É um cara, né, super 10 e que me ajuda e me faz aprender muito nessa vida. Então, legal, cara. A ortopedia, para mim, assim, eu comecei na faculdade, eu fui monitor de anatomia, para você ter ideia. Eu que ia nos domingos lá para poder formalizar cadáver, essa coisa toda, mas eu ia fazer cirurgia geral. E eu fiz a ortopedia por causa de um colega, de um amigo que me levou para ver cirurgias ortopédicas. E eu entendi que cirurgião geral era cirurgião de miúdos. E que o cirurgião geral, na verdade, é o ortopedista, que mexe com osso, com tendão, com ligamento, com vaso. Sim, é uma brincadeirinha, mas é o que eu brinco com os meus amigos cirurgiões gerais. Então, eu fiz ortopedia porque eu gosto de esporte, porque eu gosto de anatomia e porque eu tive sempre grandes espelhos. Acho que não tem como não ser assim, né, Júlio? É isso aí. Para mim também foi a mesma coisa, né? A ortopedia, desde a época da faculdade, também tive essa mesma impressão. Eu tive bons professores e tive uma parte assim de gostar também eu fui presidente de atlética na época da faculdade, gostava muito de esporte, via que o sistema músculo-esquelético era fantástico, era uma coisa fascinante, né? A ortopedia, a traumatologia é muito objetiva, né? Esse fator de você também, da mesma maneira, ver o resultado, né? Aquela coisa do osso tá todo quebrado, de repente todo arrumadinho, né? Aquela coisa que é visual, né? Uma coisa... eu fiz alguns trabalhos de gastroenterologia durante a minha vida acadêmica e lá era tudo lá dentro, o cara não via o que você fazia, né? E aí, de repente, a ortopedia era essa coisa de você mostrar no raio-x ou arrumar aquela coisa, né? Aquele ossinho bonitinho, aquela lesão. Então, foi bem bacana. Foi essa parte Júlio, que me deu. você sabe, assim, sem querer puxar saco das pessoas, né, que são nossos exemplos, você sabe uma vez que eu vi que eu tinha realmente escolhido o caminho certo e eu já tinha passado pela ortopedia, a hora que eu vi o Dr. Caio desenhar a mesma coisa e a mesma figura com as duas mãos e estava igualzinho o desenho. Olha lá. Simétrico. Espetacular. Sim. Isso bacana. É um primor do que a gente faz, né? Como ortopedista, como pessoa que busca o jeito ideal, a forma ideal, como ficar mais perfeito possível, né? Então, isso é muito bacana. São coisas que vão nos trilhando, né? E nos deixando cada vez mais felizes com a nossa escolha. Sem dúvida. Perfeitamente. Doutores, vocês falarem do desenho simétrico com as duas mãos, eu não faço desenho simétrico nem com software. Então, ó o talento. Deixa eu complementar aqui, só fazer a apresentação de vocês, complementar aí essa fala inicial. O doutor Daniel é mestre, mestre, ortopedista, especialista em medicina e cirurgia do pé e tornozelo. É responsável pelo serviço de especialização em pé do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, professor adjunto do Departamento Locomotor da Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorando pela UFMG. Possui mais de 100 trabalhos e livros publicados, é pioneiro em realização de prótese de tornozelo no estado de Minas Gerais e também se dedica ao Cruzeiro, da onde está saindo nesse momento, né? Cruzeiro Esporte Clube, onde é superintendente médico e atua na clínica Viti. Viti? Que fala? Viti. Viti, onde é sócio proprietário. Na verdade, quer dizer conquistar em latim, sabia? Ah, legal. Muito bom. Doutor, começar, a pergunta inicial que eu queria, muita gente tem a curiosidade, né, de saber como que é essa dinâmica num clube de futebol. E aí eu queria que você contextualizasse quais são os outros profissionais que estão junto de você, né, para cuidar dos atletas. Porque isso dá uma pista, né, para nós também das áreas que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Isso aí talvez seja uma das coisas mais bacanas de se trabalhar num clube de futebol e talvez um dos maiores amadurecimentos que eu tive trabalhando em um clube de futebol. E o Charles, que está aqui, né, nos assistindo, talvez seja um exemplo da parceria que a gente consegue fazer.
o clube de futebol tem aquele costume de chamar o departamento médico do clube, na verdade. Mas, teoricamente, o médico cuida de quê? O médico cuida de gente doente. O médico cuida de gente que está com problema. E o clube de futebol não é isso. No futebol, a gente tenta promover saúde. Então, nós fizemos uma mudança de filosofia dentro do clube, que é para a gente não deixar mais de considerar o nosso departamento como um departamento médico. Mas nós hoje temos uma linha de cuidados com a saúde do atleta. Ponto. Onde a gente tem todo o contexto, onde a medicina vai nos ajudar, obviamente, né? Para poder melhorar a performance, para poder diminuir o índice de lesão, para poder prevenir lesões. Eu acho que quando eu faço o melhor trabalho é quando eu não atendo ninguém. Aí eu fui eficiente. Quando ninguém precisa de mim. Então, se eu não tiver boas pessoas do meu lado, e isso eu digo para você, que eu tenho talvez um dos melhores grupos de fisioterapeuta do Brasil, eu tenho a fisiologia do Cruzeiro hoje, que é uma fisiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles são extremamente acadêmicos, como eu sou, como eu aprendi a ser, né, na Escola Paulista de Medicina. Eu tenho um grupo de preparadores físicos que são extremamente alinhados ao nosso grupo, ao nosso time, às nossas ideias. E a gente é rigorosíssimo em protocolos e números. Eu acho que a matemática ela não mente muito. Apesar de nem sempre ela dizer a verdade, mas poucas vezes ela diz a mentira, né? Então, a gente tem protocolos bem direcionados, a gente tem uma linha de cuidado com saúde, com mecânica, com biomecânica, com a plataforma de marcha, com fatores agregados que muitas vezes, isoladamente, eles não iriam trazer uma performance ou uma melhora muito clara na literatura. Mas se eu vou misturando um grãozinho, eu consigo trazer realmente resultados extremamente substanciais, né? Então, o que eu acho que é mais bacana para a gente dizer de um clube de futebol é que hoje não existe o conceito mais de departamento médico. É de área de saúde, porque é isso que a gente busca, né? Saúde, performance e que cada vez menos a gente tenha más repercussões dentro do futebol. E mais uma vez, se eu não trabalhar, eu acho que é tudo isso que eu preciso lá dentro. Perfeito. E isso é muito legal até para nós atletas amadores, né? A maioria que está nos acompanhando aqui são atletas amadores. Isso traz uma provocação, né? Do quanto que a gente tem feito o acompanhamento sem ser naqueles momentos em que eu tenho algum problema, né? Sim. O quanto que eu me preparo com a opinião desses profissionais todos, né? E aí não adianta pegar um só, mas pegar vários pontos de vista para ter essa completude e me preparar de alguma maneira. Então isso é interessantíssimo. E eu já queria entrar numa questão um pouquinho mais técnica, assim, doutor, que é em termos de desgaste físico. Qual que é a conceituação, né, o que é o desgaste físico e os principais sinais da existência dele, assim? Eu acho que é importante a gente pontuar que o desgaste físico ele não é um número absoluto onde a gente vai colocar para nós mesmos que se eu tiver esse número eu estou desgastado e se eu não tiver eu não estou. É importante a gente entender que as pessoas são diferentes, os esportes são diferentes e as necessidades são diferentes. Então, se eu tenho um atleta de 25 anos, ele jogou 6 jogos, ele correu mais de 11 quilômetros no futebol e ele está jogando a cada 3 dias, eu não preciso ter um número para dizer que ele está desgastado. Porque eu tenho um princípio dentro da literatura que mostra que quando eu chego no número X, esse atleta tem uma tendência maior de se machucar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um atleta que jogou um jogo e ele não dormiu bem no dia anterior. Ele conseguiu dormir 2 horas. Ele acordou no dia seguinte, ele está cansado. E ele precisa treinar. Esse atleta talvez tenha mais desgaste do que aquele atleta que ficou jogando vários jogos seguidos. Então, hoje a gente tem vários parâmetros e eu crio aí 5 parâmetros importantes para isso tudo. Primeiro deles, sono. O sono é uma das coisas primordiais que a gente lida hoje como desgaste. E o desgaste ele não vai ser mensurado somente por
secar que eu vou medir, ou a termografia que eu vou fazer. Mas o desgaste ele é mensurado por parâmetros que eles são mensuráveis e que eles são imensuráveis. Eu pergunto para o atleta, e aí, cara, como você tá? Tá tudo bem? E se na largada ele vê assim, nossa, doutor, eu tô muito cansado, eu não dormi essa noite. Não tenha dúvida nenhuma que a chance desse atleta não evoluir bem é grande, por mais que o número dele não seja tão alto. Do que o contrário também é verdadeiro, né? Aquele atleta que ele é novo, ele tem altos números e ele tem, por exemplo, uma termografia que chama uma atenção, uma CK que chama uma atenção, né? Que é a fosfocreatinoquinase, que é a metabolização muscular pós hiperdesgaste, hiperexigência, vai fazer com que esse atleta ele tenha fisicamente uma demonstração de desgaste, mas talvez pessoalmente ele não tenha. E eu tenho que decidir por ele. Olha, hoje não é o dia de você treinar. Hoje você precisa descansar. Perfeito. Então a gente tem que mesclar um pouco disso e o médico, o próprio fisiologista, o fisioterapeuta, porque a gente trabalha junto, o médico pergunta para ele, e aí, tudo bem, João, como você tá? O fisioterapeuta avalia, olha, o João falou para mim que não estava bem, falou para mim também, o João tá com dor, e aí o fisiologista fala, a CK tá alterada e a termografia tá alterada. Então a gente está juntando vários parâmetros que vão me dar um número, né? Na verdade, a gente hoje tem criado uma plataforma de inteligência artificial onde a gente dá um número para cada problema. CK eu dou um número, termografia eu dou um número, para sono eu dou um número, para queixa pessoal eu dou um número. Então, cada um desses números vão me dar um número final, onde se eu tiver entre 80 e 100, tá ótimo, o cara pode jogar bola. Ele não vai machucar. Isso é muito pequeno. Se ele tiver abaixo de 70, opa, atenção. Se ele estiver abaixo de 60, cara, tira esse atleta. Ele vai machucar. Ponto e acabou. Né? Como que você vê isso aí nos seus esportes, Júlio? Não entendi. Como você vê isso aí no seu dia a dia, né? Assim, das queixas pessoais e das queixas físicas? O que você costuma considerar mais? Ou se você faz como a gente, assim, tenta mesclar uma coisa junto com a outra? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né, Daniel? É equilíbrio. Sim. Você tem que ter uma carga individualizada para você, né? O que você vai fazer em termos de atividade, qual o teu esporte, o que você vai fazer em relação ao nível de competitividade que você vai fazer, né? E o atleta ele tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio fazer o treino e ter que ter também a recuperação pós-treino, né? Porque a gente sabe que tem um fator energético aí na musculação, né? na tua musculação, você tem lá a quantidade de glicogênio, você vai gastando glicogênio, você faz um treino muito excessivo, você vai começar a ter problemas. Então você tem que ter um planejamento. Primeiramente, um planejamento médico, né? Você tem que fazer, vamos dizer, uma pessoa que vai começar a fazer uma atividade física, ela vai ter que ter um planejamento, ver o sistema cardiovascular, ver o sistema pulmonar, ver se está tudo certo, se ele tem condições de fazer aquele tratamento, né? Aquela ação, e depois o treinador, né? O preparador físico, né, para ele, vai fazer o treino dele, né? E daí para frente ele vai ver a recuperação e quer dizer, essa parte é importante ter o equilíbrio, né? E você sabe o que é o mais engraçado? Hoje, além de fazer essas avaliações, eu faço a avaliação do clube do que comprar, do que utilizar e do que vale a pena. E nós tivemos uma decisão aí há um tempo atrás, porque hoje eu consigo avaliar claramente desgaste. Então, o sono eu consigo avaliar desgaste, protocolo de Viena, que é sobre, né, a sensação física também da mesma irritabilidade, forma. Né? Exatamente. Eu consigo avaliar com CK, mas eu tenho pouca capacidade de avaliar reserva. Como é que eu avalio a reserva do atleta? Quanto que ele tem para gastar? Como é que eu vou dar esse número?
Uhum. Nós temos um produto que faz esse tipo de avaliação, que chama Muscle Sound. Muscle Sound é uma avaliação ultrassonográfica validada, que faz uma avaliação de glicogênio. Ó, que Glicogênio interessante. intramuscular. E o que eu faço por biópsia, obviamente é muito ruim eu fazer biópsia no É. atleta todo dia, né? É, Não dá não para dá. fazer. Só que o Muscle Sound é um fator que nos trouxe essa possibilidade. Só que custa $80 mil por ano. Ó, Então, assim, eu preciso validar junto com o clube o que é viável para eu trabalhar esse número. Bom, vale a pena o clube gastar hoje R$500 mil para poder ter um número do glicogênio de cada atleta? é difícil, né? Entendeu? Uhum. Eu acho que Então, nem essa lá mensuração também é Perfeito. nossa responsabilidade. O doutor, veio uma pergunta aqui, enquanto você explicava, da Andrea, perguntando o que a termografia faz, o que é exatamente, se é um exame e o que ela mede. Então, na verdade, a termografia, o que ela faz é simplesmente mostrar diferenças de captação de temperatura no nosso corpo. Pode ser para inúmeros fatores. Então, ela mede pixels. Então, você vai ter um pixel padrão, e dentro desse pixel padrão, a gente cria a naturalidade de cada um dos atletas. Eu avalio sempre comparativo de um lado e de outro. E se eu tenho uma hipocaptação, uma hipercaptação, isso me traz direcionamentos, né? Se ele é mais hiper ou se ele é mais hipocaptante, ele pode predispor mais ou menos lesão. Perfeito, muito bom, obrigado. Agora eu vou passar aqui para o doutor Júlio, mas não posso deixar de comentar, doutor Daniel, já que você está no Cruzeiro. Sim. Em 2000, eu e meu pai, o doutor Júlio, como São Paulinos, tivemos que passar por aquela situação do gol do Giovani aos 44 Eu tava do lá, segundo tempo, na final da Copa do Brasil. Eu não esqueço essa cena, estava eu e meu pai assistindo em casa, a gente estava com um sofá-cama, e o São Paulo estava sendo campeão, né? O empate estava dando título para o São Paulo, um título que a gente não tem. E foi o Miller Saiu que deu a o gol dica do pra ele, jogo. você lembra? Foi o Miller que deu a dica, falou, bate por baixo, porque o Rogério pede para subir a barreira. É isso aí. Na hora que saiu o gol, a gente assustou, o sofá-cama dobrou e engoliu a gente, cara. Nunca mais esqueço essa cena, graças aí ao Giovani no Cruzeiro. Mas histórias à parte, doutor Júlio, a pergunta é a seguinte, eu fiz uma rápida pesquisa aqui com atletas e em termos de lesão ou de incômodo, vem muito para os corredores joelho e tem aparecido muito coluna também. Então, eu queria que você pincelasse assim, né? Quais são as principais lesões ou problemas que você pode ter em cada uma dessas partes, né? E o que é mais importante cuidar, né? Tanto da parte de joelho quanto de coluna, se é que tem uma resposta fácil para isso. Lesão você pode ter por impacto, né? Então a pessoa tem muitas vezes um desenvolvimento, por exemplo, na corrida, né? Nós estamos falando mais aí de corrida. Na corrida você tem um tênis que seja adequado. Então se você tiver um tênis que não seja adequado para a tua pisada e que você tenha um impacto grande, você pode levar, tem uma lei física que diz que toda ação que você faz contra o solo responde com a mesma ação contra você. Então aí pode dar alterações de impacto, né? Você tem várias patologias, lesões meniscais, pode ter sinovite, pós-trauma, pode ter lesões de cartilagem com o passar do tempo. Se a pessoa tem alguma angulação do joelho, por exemplo, você vê a parte física dela. Se ela tem alguma angulação, se ela tem um genovalgo, um genovaro, você vai ter distribuição de cargas diferentes. Então você tem que provavelmente colocar alguma palmilha para corrigir a pisada, para melhorar o posicionamento e evitar problemas. Então, você tem essas lesões, que são as mais contusões, né, musculares, tendinopatias, tudo mais. E tem também a parte na coluna, você tem também a mesma coisa, né, de impacto
a técnica que você usa para você correr, por exemplo, o ideal é você ter sempre o teu pé e o teu joelho numa posição que seja mais próximo do teu centro de gravidade, para você não ter um impacto maior. Muitas vezes o teu pé, na hora de você fazer um passo, se na hora dele cair ele estiver na frente, muito na frente do teu centro de gravidade, você vai ter uma alavanca em cima do teu joelho. Isso é uma coisa que pode acontecer, e também na tua coluna a mesma coisa. Lesões do disco intervertebral, né? A postura no correr, isso também são coisas que são importantes na gênese de um problema, tanto no joelho como também na coluna. Perfeito. E aí? Tem um caso aqui, ó, antes do doutor complementar, tem um caso aqui para vocês. Ó. A Viviane, ela falou que o seguinte: ela muitas vezes sai para correr e está sentindo perna pesada, aí ela também está sentindo dores no joelho e na bacia do lado esquerdo. E aí? Pode ser várias coisas, né? A fadiga muscular pode ser por várias coisas. Então, precisaria ver detalhes, né? De peso dela, né? Para saber se não tá tendo uma sobrecarga em cima da bacia, ali naquela região. O fato de rotação, o que você me fala, Daniel? Na verdade, assim, eu sempre penso em intensidade. Se a pessoa ela estava correndo 2, 3 quilômetros e estava tudo bem, e agora ela quer correr 15, ou ela quer fazer um mile, ou ela quer mudar de estrutura, com certeza a gente precisa entender por que ela está sobrecarregando o quadril ou o joelho. A maioria das vezes, quando a gente tem uma dor medial no joelho, ou a gente está tendo uma dor lateral do quadril, dor lateral da perna, ou até mesmo uma dor lombar, se essa é uma pessoa que está fazendo alto nível de atividade física, alto nível, nós estamos fazendo aí 10 km por semana, vezes 4, vezes 5, então a gente está correndo 50, 60 km por semana, bom, essa pessoa precisa mudar de estratégia, ela não pode ser mais amadora. Ela precisa avaliar o melhor calçado, ela precisa avaliar a melhor roupa, ela precisa avaliar a melhor dieta, ela precisa ter maior resistência do quadril, ela precisa treinar a musculatura do glúteo médio, ela precisa treinar a musculatura da cadeia posterior, ela precisa ter bom equilíbrio da musculatura do core lombopélvico. Ponto. Agora, se ela está correndo até 5 quilômetros em 35, 38 minutos, bom, e ela está com dor, alguma coisa não está legal mesmo. É por falta de resistência muscular, é porque ela está fazendo mais do que o corpo dela tolera, ou porque a resistência dela realmente está muito baixa e ela tem que aumentar o tempo e diminuir a quilometragem até ela conseguir ganhar resistência específica para poder aumentar o processo. Então, a gente só precisa entender, ela é uma corredora que está buscando alta performance, ou ela está num nível relativamente mais comum e ela está com dor. Aí a gente consegue dar uma diretriz mais precisa, sabe? E também mudar, às vezes, o tipo de treinamento, né? Mudar não, assim, intercalar, né? Você fazer um treinamento de força, um treinamento de equilíbrio, um treinamento de flexibilidade, ajudar nesse sentido de não ficar só naquele mesmo treinamento todos os dias, né? Porque isso daí pode acarretar outros problemas. Você vai mexendo com alguns grupos musculares, né? Vai forçando e sem ter, como você falou, sem ter subsídio muscular para poder aguentar esse tipo de treino, né? Também isso é uma coisa óbvia também. Isso eu queria que vocês acho que comentassem mais, a importância da musculação para o atleta, independente da modalidade que ele pratique, da intensidade, porque eu vejo muita gente que, por exemplo, corredor, pega e sai para correr. E legal, mas até quando que vai e qual que é o papel da musculação nesse processo? Eu senti na minha carne, né, esse problema, porque eu sempre fiz, por exemplo, o que eu gostava de fazer na minha vida inteira foi tênis. Então eu jogava tênis. E o tênis exige muito do teu joelho, exige muito do teu quadril, exige muito... Você vê que o Guga teve um problema no quadril, o Murray teve um problema no quadril, né? Fez até uma prótese de quadril, né? Então, você vê que tem problemas, né? E eu fui jogando tênis e detonei meu joelho.
Quando eu fui atrás de começar, quando você passa uma certa faixa etária, né? Você começa a ter algumas lesões assim. Começa a fazer um campeonato, um jogo, aí joga outro, aí começa a inchar teu joelho, aí você fala assim, bom, tá na hora de eu começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer musculação, e para mim foi fundamental a musculação, porque me ajudou muito a dar sustentação para aquele jogo, né? E isso é muito importante. Você tem que ver realmente essa área, essa parte da musculação, ela ajuda. Assim, no nosso dia a dia, nós usamos alguns músculos e não usamos outros. E na musculação, como em qualquer atividade que você faz lá durante uma hora, um treinamento, você tem vários aparelhos que vão te beneficiar vários tipos de músculos. E isso te traz um benefício que você começa a corrigir tua postura e a melhorar e a centralizar o teu centro de gravidade. Porque você começa a mexer os músculos que são antagônicos também. Porque no teu dia a dia você mexe alguns músculos e não mexe outros. E a musculação, ela vai te preservar, te ajudar a você fazer esse equilíbrio no teu corpo, a mexer com os músculos agônicos e os antagônicos. Isso vai trazer esse equilíbrio e ajudar na tua performance também. Eu concordo demais, mas eu entendo que isso varia muito do que eu disse antes, que é a intensidade. Sim. Depende muito da sua intensidade. Se eu jogar tênis de dupla 4 vezes por semana durante 40 minutos, isso vai trazer pouca repercussão para mim. Sim. Mas se eu quiser jogar tênis de quadra rápida com um cara muito melhor do que eu e eu me exigir muito, eu vou precisar estar preparado. Sim. E a minha chance de machucar, se eu não estiver, é muito maior. Então, eu vou precisar realmente melhorar meu core lombopélvico, eu vou precisar ir para academia, eu vou precisar traçar um outro tipo de atividade para que eu faça essa atividade que é fim, que é essa que eu estou querendo fazer, com uma qualidade melhor, né? Então, por isso que a gente chama a pré-temporada do futebol de uma situação extremamente importante, que é onde eu tenho os números de fatores modificáveis e não modificáveis. Eu vou entender que um cara que tem dor no tornozelo é porque ele tem baixa mobilidade do tendão de Aquiles. Ou uma pessoa que tem uma tendinopatia da Aquiles é porque ela tem uma fraqueza glútea. E assim vai. E aí eu consigo atuar durante o ano naqueles fatores para que eu consiga entregar atletas mais bem preparados ou para que eu me prepare melhor, né? Por que a gente faz bike fit hoje? Por que a gente faz avaliação da marcha hoje? É para diminuir o índice de lesão. Mas isso é válido para uma pessoa que pedala 10 km? Não, não é. Mas para aquela que pedala 150 km por semana, não tenha dúvida que sim, porque a intensidade é muito maior, a exigência é maior, né? Então, nem todo mundo precisa fazer bike fit. Mas aqueles que querem uma intensidade, sim, precisam, né? É só para a gente também não dizer assim, qualquer coisa que você for fazer, você precisa de musculação, você precisa se preparar como um atleta. Não, nem sempre, né? Nosso corpo tem a sua tolerância básica, vamos dizer assim. Mas para a gente sair desse nível, desse tônus, realmente a gente precisa se preparar. Perfeito. E aí, doutor Daniel, pegando um outro gancho, assim, do aspecto emocional. Como é o aspecto emocional e como que ele interfere nessa questão do desgaste físico, no ocasionamento de lesões, assim, da sua experiência, né? Enfim, deixar para você comentar. Imagina só, eu vou colocar duas coisas muito simples assim. Eu tinha falado para vocês do sono, né? O que a gente acha que interfere no sono? O sono tem 1 milhão de coisas que podem interferir no sono, inclusive os seus aspectos pessoais, seu relacionamento familiar, seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu trabalho, se você está recebendo ou não, né? E se você pessoalmente está bem, independente de qualquer coisa, você tem menos desgaste. Porque a gente tem aquela condição que a gente chama de negatividade e positividade. E não quer dizer pessoas negativas e pessoas positivas. Mas aquelas pessoas que são negativas, elas são mais intrínsecas, elas são mais curvadas, elas absorvem né, até a lesão para dentro delas, vamos dizer assim. Elas demoram a melhorar. Aquelas pessoas que são positivas, a gente brinca que é uma pessoa mais aberta, mais ampla, ela busca sempre uma melhora, ela tende a estar sempre nessa tendência de não se vender à dificuldade, vamos dizer assim. E isso é um fator extremamente importante entre os atletas. Aquele atleta que você chega no CT e vira e fala assim,
bom dia, seu Francisco. Ele falou assim, ai, doutor, bom dia, mas eu dormi tão mal, minha perna tá doendo tanto, ontem foi tão difícil, o jogo foi... É assim, é o dia, ó, a vida, o azar, eu sabia que não ia dar certo. Lembra? Né? Daquele cara que assim, porra, Doc, porra, maravilha, ontem foi fera, cara, você viu que aquele chute meu foi na trave? Cara, minha perna tá doendo aqui de lado um pouco, mas eu acho que tá tranquilo. Se eu tratar ali, dá pra eu jogar o próximo jogo? É É outro completamente papo. diferente. Por Totalmente isso que tem diferente. psicóloga. Por É. isso que a gente tem um trabalho psicológico. Por isso que a gente senta com o atleta e fala assim, cara, tá tudo bem? E aí? Quanto que a sua dor está comprometendo a sua vida, o seu dia a dia, a sua dinâmica, a sua performance? Porque dor, se eu perguntar para vocês dois, qual foi a última vez que você sentiu dor? Eu diria há 3 minutos atrás, na hora que eu saí. Não é verdade? É verdade, é isso aí mesmo. Dor é o nosso cotidiano, né? Isso. Dor vai sentir, não tem jeito. Não, perfeito. Doutor Júlio, quer complementar alguma coisa dessa parte emocional? Não, ele falou tudo, né? É isso aí, é super importante realmente. Tá. E aí o que eu indo para você, doutor, aqui eu não sei como que tá aí em BH, doutor Daniel, mas aqui é bastante frio, né? Sim. Tá numa época de muito frio e tem muita gente que também o horário que tem para praticar esporte geralmente é logo cedo e tudo mais. Então, aí queria começar ouvindo o doutor Júlio, nessa época de frio, né? Quais são os principais cuidados assim que o atleta tem que ter, porque muda completamente o cenário de treino e tudo mais, né? Então, o Muda. que você deixa de dica aí? Então, outro dia eu estava na academia olhando, né? A gente tem uma avenida aqui, a João Pinheiro, né? Uma avenida que o pessoal fica correndo, tem bicicleta, tem a ciclovia, tudo mais. E eu estava na academia lá numa esteira e comecei a olhar, um cara passou assim sem camisa e estava mais ou menos uns 7 graus. O cara passou sem camisa correndo e o cara, você via que ele era até um pouquinho assim gordinho. E aí, você não é um cara que está assim preparado para aquilo, mas ele estava na maior, quer dizer, então é um absurdo, né? Certas coisas que ficam complicadas. Você tem que ter tanto no calor como no frio, você tem que ter uma boa alimentação anterior para você não sair sem se alimentar. E no frio, por exemplo, você tem que ter um agasalho, não um agasalho total, mas você tem que ter uma roupa adequada, né, para você fazer alongamento antes, né, para você fazer um pré-aquecimento antes de você começar uma corrida. Você tem que ter um alongamento, você tem que ter um pré-aquecimento para evitar você ter aquele choque térmico e também de você começar a correr sem ter um aquecimento prévio, né? Porque os músculos nossos ficam muito mais retraídos na época do inverno, eles ficam bem mais retraídos e basicamente isso. Agora, Daniel, complementa aí. Assim, eu acho que na largada a gente tem que pensar no bom senso. É simples. Quando você acorda no frio, você está mais ou menos alongado? Muito menos? Muito menos. Você está mais ou menos rígido? Muito mais. Muito mais. E quando a gente vai fazer atividade física, a gente tem estudos que provam que você não precisa alongar antes, durante ou depois. Você só precisa alongar. Não importa em qual momento. Sim. O que é importante é você aquecer. É você Aquecer. dizer para a sua cabeça. É você dizer para o teu músculo, olha, agora é a minha hora de fazer atividade esportiva. Porque aí ele vai preparar insulina, glicogênio, o pâncreas. Você precisa estar regulado metabolicamente. E isso metabolicamente vai regular a temperatura. Porque se você está com frio, a sua cabeça, ela concentra no frio. Ela não concentra no exercício. Ela não concentra na dinâmica muscular. Ela não concentra no equilíbrio do exercício. E todos nós, quando a gente vai jogar tênis, por exemplo, o Júlio faz isso há muitos anos, se você começa frio no jogo, você bate melhor ou pior na bola, Júlio? Você bate bem pior. Muito pior. O seu Muito saque pior. melhora à medida que você esquenta a mão. Você vai esquentando, A gente sempre briga assim, vamos esquentar o braço? Vamos esquentar o braço. Vamos Por que esquentar. você acha que o atleta de futebol chega no estádio 2h30 antes? Ele tem precisa preparar o chute, a capacidade, o reflexo. Se você acorda 4h20 da manhã para fazer exercício, eu tenho várias pessoas, hoje isso está na moda, né? Ah, acordei 4h30,
fui pedalar, fui pro CrossFit, fazendo não sei o quê. Bom, dependendo da intensidade que você faz, você precisa tomar cuidado, senão você vai machucar. O seu corpo, naquele momento, ele está cuidando de outras coisas. O seu GH ainda não atuou, o seu cortisol ainda não atuou, você está acabando de ensinar o seu corpo a regular o metabolismo naquele horário, então você precisa ensinar o seu corpo a aquecer antes da atividade. Uma caminhadinha antes, pular um pouquinho de corda, fazer um preparo, né? Assim, se for um atleta profissional, fica muito mais fácil, que tem gente que faz isso para você. Nós, meros mortais, então a gente usa coisas habituais, né? Então a gente vai pular uma cordinha antes, a gente vai fazer uma corridinha mais leve, vai fazer uma mudança de direção, vai aquecer a perna, ou a gente vai usar roupas para poder nos ajudar, ou a gente vai usar aqueles aparelhos que vão contrair a musculatura, tem de tudo, para todos os gostos. A gente só não pode não fazer nada. Né? Perfeito. E esse aquecimento eu também estou sentindo na pele. Assim, eu comecei a fazer mais esse aquecimento agora nos meus treinos e eu vi que o meu cardio melhora muito nos treinos que eu faço um aquecimento prévio. Né? Dou uma volta, dou uns tiros assim, aí vou me preparando para depois fazer. Alongamento é uma coisa ou outra ali que faz só para dar aquela esticada e tem sido interessante. O João Guilherme perguntou aqui se a probabilidade de lesão muscular aumenta na época de frio. Não tenho dúvida nenhuma, porque o despreparo ele é maior. Não é porque o frio te traz um maior índice de lesão. É porque nós não nos preparamos para fazer atividade no frio. Então, é muito mais um despreparo do que uma maior incidência, vamos dizer assim. A incidência está ligada à nossa falta de atividade para poder fazer o esporte com alta performance. Eu tenho uma técnica que eu uso e não me machuca de jeito nenhum no frio. É ficar debaixo das cobertas. Você fica e espera esquentar um pouco, aí dá certo. Sabe o que é melhor jeito brincadeira. De ficar jogando bola? É não jogar bola. Não jogar bola, com certeza. Bola, né? Aqui, o Leonardo Vendimia, lá da Argentina. Vendimia. De Mendoza. De Mendoza, meu amigo. Mandou aí uns saludos para os doutores. Legal. Muito bem. A gente está falando dos meros mortais. A Irene mandou uma pergunta aqui. E as atletas dona de casa? Tem muito desgaste, né? E aí o que eu quero perguntar é, no dia a dia, a Irene trouxe a questão da dona de casa, do dono de casa, mas no dia a dia, nas nossas atividades profissionais, o que é importante cuidar? Assim? Tem alguma dica que eu posso, de vez em quando, fazer alguma coisa para me cuidar em termos de prevenção, tanto de desgaste físico quanto de lesão? Joguei. Em relação ao quê? Em relação ao atleta de uma maneira geral ou o que a Irene falou? Não, seria mais assim, a pessoa que pratica atividade física, mas ela tem uma outra profissão, né? Então ela tem ali as suas atividades, às vezes em escritório, uma pessoa que fica muito tempo na frente de computador. O que dá para cuidar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho? O principal é a postura, né? Primeiro, postura. Porque, por exemplo, a Irene está falando das tarefas de casa. As tarefas de casa é difícil você fazer uma tarefa se você não tiver com uma postura correta, você vai ter problemas. Então, vai passar, vai lavar, vai passar uma vassoura, vai fazer uma coisa, você vai ficar numa posição, provavelmente, que não seja tão confortável. Você tem, da mesma maneira, você tem que se aquecer para fazer essas tarefas de vida diária e você tem que corrigir sempre a parte postural, né? E ter bom senso também no equilíbrio de não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Se você ficar muito tempo sentado, levanta um pouquinho, faz um exercício de um alongamento. Se você está fazendo lá, digitando muita coisa, você tem que fazer uns exercícios para você tirar um pouquinho daquela pressão em cima daqueles tendões que você está usando muito. Então você tem várias coisas que você pode fazer nesse sentido, né? Imagina só, eu tenho um conceito que eu penso da seguinte maneira: independente do que eu vou fazer, se eu vou ficar sentado 6 horas, ou se eu vou ficar varrendo a minha casa 2 horas,
ou se eu vou lavar 1 quilo de panela no meu restaurante, ou se eu vou correr 150 quilômetros no meu Iron, eu tenho que me planejar para fazer essa atividade. Sim, sem Independente dúvida. do que seja. Não importa. O planejamento, ele precisa existir. Se eu vou ficar em pé, curvado, durante 25 minutos, porque eu sou dono do meu restaurante, e eu lavo todas as minhas vasilhas no final do dia, bom, eu preciso ter o meu abdômen durinho, eu preciso ter minhas costas trabalhadas, eu preciso ter o posterior da coxa que vai segurar legal, porque se eu não tiver isso, eu vou estar com lombalgia no final do dia, eu vou estar com a barriga doendo, eu vou estar com o posterior da coxa doendo, eu vou estar com o bumbum doendo. A mesma coisa se eu falar que o cara que vai fazer Ironman, ele está treinando 20 quilômetros por semana. Ele vai dar conta? Não vai. Então é simples. Por que que tem maior incidência das pessoas com dor nas costas, ou com dor na perna, ou com dor no pé, que são pessoas que trabalham em casa, por exemplo, porque elas não se preparam para aquela atividade. E não quer dizer que o trabalho em casa não precisa de preparo. Precisa sim. Precisa sim. Então, Precisa se um cara que faz Ironman te procurar, Júlio, vai falar assim, olha, beleza, eu corro 10 km por semana, mas mês que vem eu vou correr 120, tudo bem? Não dá, né? Você tá louco? Você tá louco? Como se alguma pessoa virar pra ti e falar assim, olha, eu fico em pé 8 horas por dia, eu chego em casa, eu fico mais 45 minutos inclinado para poder lavar as vasilhas do meu restaurante. Você vai falar assim, cara, tu tá louco? É o mesmo. Tem que preparar. Sentido, pelo menos eu penso assim. O nosso organismo ele reage de acordo com o estímulo. Se você não estimular, ele vai ficar com aquela musculatura inelástica, né? E quando você passa daquele limite para fazer colocar uma roupa no varal, por exemplo, você não está acostumado a fazer isso, você vai distender, você vai ter uma distensão muscular. Então, isso aí, você tem que se preparar. Realmente, o que você falou é perfeito. É isso aí. Chegou uma pergunta aqui que vocês vão ter que me ajudar. É o seguinte, ó. Qual a melhor maneira de prevenir lesões no iliotibial? Eu não sei se iliotibial é o nome do atleta ou se é alguma parte do corpo. Se vocês puderem esclarecer, me ajuda. Isso aí Talvez ele que tenha é falando isso aí? do trato iliotibial. O trato iliotibial é uma membrana que ela é uma parte anatômica do nosso corpo, que ela é inelástica e que ela sai da região do quadril e vai até a região abaixo do joelho. Então, a maioria das vezes é síndrome da banda iliotibial. Isso está super ligado à fraqueza da musculatura lombopélvica. Isso está super ligado à fraqueza de rotador lateral do quadril. Isso está super ligado a pessoas que aumentaram a intensidade da atividade de corrida, ou com um drop pélvico alto, ou com uma hiperpronação, ou com uma falta de capacidade de absorver energia na região mais proximal do que a banda iliotibial, que é a musculatura abdominal e a musculatura lombopélvica. Então, se eu não tiver bom alongamento versus boa resistência, com certeza as regiões inelásticas é as que vão sofrer mais. Perfeito. Muito bem. Gente, está chegando várias perguntas aqui. A gente já está encerrando. Perguntas muito específicas, de casos específicos. A gente está tentando trazer coisas mais amplas. Até porque se entrar caso a caso é muito difícil, né? Não dá para... tem que fazer uma análise, os doutores... Pode marcar a consulta, se estiver em Belo Horizonte, marca com o doutor Daniel, se estiver em Poços de Caldas, marca com o doutor Júlio, porque não dá para saber, né? Cada caso é um caso, tem que fazer uma análise mais completa. Então, por isso que eu não tô trazendo essas questões mais específicas. Ó, o Igor mandou um recado aqui ao Daniel que me ajudou a tratar da minha banda. Minha banda. Valeu, doutor. Igor Reis, acho, lá de BH. Será que é a banda de que ele falou assim, a banda iliotibial dele? Então, deve ser. Fiquei nessa dúvida se o Igor é da música, da cultura. Né? Ele trouxe assim, treinar é fácil, difícil é conciliar a rotina de consultório e casa, né? Além de outras questões. Muito bem, a gente já está indo aqui para os finalmente. Ele falou que é a banda tibial mesmo. Da parte aí. E a Andrea falou que ela sai de Montes Claros para ver o Dr. Daniel. Pensa numa prótese linda e alinhada. Ah, é? Opa! Que aqui a persuasão aí, tá certo. Justo. Muito bem. Para a gente ir encerrando,
O doutor Júlio trouxe uma coisa interessante, foi eu sofri na pele, né? De não Sim, ter feito musculação, foi, assim, e foi. tudo mais, né? E aí eu queria, assim, o que que hoje, cada um de vocês, né? O que que vocês fazem que é aquela atividade, independente da natureza dessa atividade, mas aquilo que você fala, poxa, eu fazendo isso, eu estou cuidando de mim, né? Então é uma dica muito mais pessoal agora do que qualquer outra coisa, mas o que que você faz que mais traz essa sensação de cuidar de você mesmo, assim? Tomar Não sei quem quer vacina, começar. tomar vacina é muito bom, né? Todas as vacinas. A gente tem que se preocupar com isso hoje mais do que qualquer outra coisa. Usar máscara é muito bom. O álcool Não. gel, né? Álcool gel. Cuidar do corpo, né? Atividade física, fazer sempre. A gente sabe que quanto mais lesões você tiver e não tratar, mais problemas você vai ter para o teu futuro. A gente é que nem uma planta, né? Todas as fases da nossa vida a gente tem que estar cuidando dela. Então, o que eu acho que é importante é você ter uma alimentação saudável, você cuidar do teu corpo. Quando você tiver problemas, você procurar resolver o problema, porque aí você vai conseguindo minimizar o teu grau de envelhecimento, né? Você tem uma coisa que é importante, é a nossa idade fisiológica. Então, você tem que ter esses cuidados no teu corpo, na tua mente. Hoje em dia, as pessoas ficam, por causa da pandemia, ficam muito encolhidas em casa e esquecem das outras coisas que são importantes. Então, você tem medo de sair de casa por causa da pandemia, mas você tem que ter muito cuidado com os teus problemas que você está deixando de resolver por causa da pandemia. Então, você vai... Então, acho que hoje em dia a gente tem que ter esse pensamento, pensamento em fazer a coisa certa, em tratar, em se cuidar na sua alimentação, na sua atividade física, que você tem que fazer. Tem muita gente que vem no consultório e fala assim, olha, doutor, eu estou há 1 ano e meio, desde que a pandemia começou, sem ir na academia, sem fazer uma atividade física. A qualidade física dela, a qualidade orgânica dela está bem pior. Então, isso daí você tem que tomar cuidado. Tem que tomar sol, tem que fazer atividades físicas, tem que se alimentar bem e tem que cuidar do corpo e da mente. Isso aí eu acho que é o fator principal que eu tenho para falar para as pessoas. Olha, vou te contar o que o nosso corpo mais gosta. Chama rotina. Nosso corpo Sim. adora rotina. Sim. Nossa vida, por mais que às vezes a gente fala, não, a rotina é monótona. Não. A gente vive e gosta de uma rotina. E tem um trabalho da Nature que mostra que longevidade está ligada a 3 pilares. Rotina alimentar, rotina física e genética. O que é rotina alimentar? Não é você comer todo dia sanduíche e nem você todo dia comer alface. É você estar sempre naquela mesma médiazinha. Se às vezes você sai um pouco e se às vezes você não come um pouco, tá tudo bem. Mas a sua rotina é aquela. E que a atividade física é a mesma coisa. Tem 2 dias que você não faz, tá tudo bem. Mas a média você tem que estar dentro dela. Então são 150 minutos de atividade por semana. Se vira, faz. É isso aí. Se você vai fazer 50 minutos hoje, 1 hora amanhã, e você não consegue fazer os outros 4 dias, tá tudo bem. Semana que vem você faz 30 minutos todo dia. Se você hoje não consegue comer alface, só consegue comer ovo, tá tudo bem. Amanhã você volta a comer alface, tomate. Se hoje você quer comer o McDonald's, tá tudo bem. É só você não comer todo dia. Então, É isso aí. rotina física, rotina alimentar, né? Positividade, alegria, né? Viver feliz, você trazer esse sentimento feliz para você e para sua família. Isso aí, não tenha dúvida nenhuma, que vai fazer com que você tenha benefícios em qualquer coisa que você imaginar. Eu acho que são as melhores dicas que a gente pode dar em tudo. Se você vai começar qualquer coisa assim, mas eu não faço há muito tempo, então eu não vou fazer. Não. Agora eu vou fazer sim. Agora eu vou conquistar, agora eu vou ganhar, agora eu vou fazer, agora eu vou chegar. É assim que a gente vai conseguir buscar o que a gente almeja. E pensar num equilíbrio também, né, Daniel? O equilíbrio em termos de trabalho, em termos de lazer, em termos de atividade física, né? Então, isso, você tem o teu horário para você almoçar, para você jantar, você tem um horário
isso que você falou é muito interessante, do fato da rotina. E o equilíbrio em tudo, né? Nem muito exercício, nem muito trabalho, sempre tudo no equilíbrio que seria o ideal. No equilíbrio, que é o seu corpo, né? Que é para você, que é para tua vida. Que é para você, para tua vida, exatamente. E ele é um grande mestre, né? Ele que vai pitar ali os alarmes quando não tiver a coisa certa, né? Então, saber ouvi-lo também é um É exercício uma dádiva, né? constante. É isso aí. E difícil, né? Por isso que a gente tem os especialistas aí que a gente pode contar. Bom, cravado, 1 hora. Doutor Júlio, doutor Daniel, obrigado demais por essa noite de quinta-feira. Foi, acho que muito rica a live, muito mesmo. Várias informações. Chegaram muitas questões, de novo, questões específicas que é difícil a gente tratar em live, né? Mas eles estão disponíveis aí no Instagram também para entrar em contato. Com certeza. Poder dar aí os direcionamentos. E então quero agradecer. Primeiro, doutor Júlio, obrigado por compartilhar aí os seus conhecimentos. Agradeço também muito a presença do Daniel, que é um cara que eu respeito muito, que é um cara jovem, né? E que tem um posicionamento fantástico, assim, muito dinâmico e com muito conhecimento. Então, obrigado pela tua presença. Isso para a gente, para o pessoal dos Desafios das Montanhas, foi espetacular. Quando o Gustavo pediu para mim, para eu convidar, né? Eu pensei também em você, porque é um cara que eu respeito muito. Então, valeu, viu, Daniel, por tua presença aí. Agradeço demais, como sempre, né? Inúmeras oportunidades que você me proporciona como grande amigo, como uma pessoa que constrói coisas para a nossa sociedade, para as nossas vidas, né? Tanto social quanto acadêmica, e isso é extremamente importante. E é uma alegria poder compartilhar conhecimento, poder conversar, poder bater papo. Acho que a gente não tem nada mais para oferecer do que oferecer alegria e os nossos conhecimentos para todo mundo, né? É isso aí. Valeu. Muito bom. Obrigado, doutor Daniel, também pela disponibilidade aí. Para quem não acompanhou no começo, ele estava saindo lá do Cruzeiro, né? Estava trabalhando até essas horas. Pegou o carro. Tem que botar o meu time, tá precisando ganhar. Então é por isso que eu estava lá. O nosso também, viu? O nosso também. O meu e do Gustavo também. O São Paulo ganhou ontem, mas... Sofrido. Ontem saiu a zica. Foi sofrido. Não tem nada garantido. Nada. Muito bom. Mas aqui, ó, o Mauro, que é o treinador do Dr. Júlio, mandou um alô aqui. Ah, legal. Falou que tá te esperando amanhã às 6 horas da manhã. Amanhã às 6 horas da manhã, é isso aí. É por aí mesmo. A Andréia mandou um abraço do Dr. Daniel, Abraço, falando que o sucesso da prótese dela é fruto do seu trabalho. E várias pessoas aqui, o Igor, o Doni, enfim, a Irene, a Ciomara, teve várias pessoas, o Roberto, parabenizando pela live. Doutores, muito obrigado, então. A live vai ficar à disposição, depois se vocês quiserem compartilhar também nas redes de vocês. Com certeza. A gente está em contato. Agradeço todo mundo que participou, quem está vendo a live depois na gravação. Espero que tenha gostado também. Uma boa noite, um bom restinho de semana para todo mundo. Boa noite. Valeu, turma. Tudo de bom. Valeu. Boa noite. Valeu. Até mais.